Olá pessoal, Marcel novamente na área, vamos para mais uma aula de Construct 2. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso de desenvolvimento de game para Android. Na aula passada a gente só montou o cenário, esse cenário que está na tela aqui. E hoje nós vamos fazer a mecânica de pulo, onde o alien vai estar pulando entre os meteoros. Então vamos lá. Vou reduzir um pouco o tamanho do alien. Para a mecânica de pulo, eu vou estar utilizando dois comportamentos no alien. O comportamento de pin, para que ele fique fixado no meteoro. Então ele vai fazer a rotação junto com o meteoro, do meteoro que ele estiver conectado no momento. E para ele pular entre um meteoro e o outro, eu vou estar usando o comportamento de bullet. O bullet sempre está indo para o ângulo 0, então como vocês podem perceber essa linha aqui, o ângulo 0 está apontando para a direita do alien. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é trocar esse alien de posição para que o ângulo 0 esteja na cabeça dele. Isso aí, agora eu posso, nesse caso aqui, só 270. Deixar ele visivelmente aqui. E já vou adicionar os comportamentos. O comportamento de pin é para fixar o alien no meteoro. Deixa eu só mostrar um detalhezinho aqui para vocês, gente. Eu fiz cópias desse meteoro, então ele é o mesmo objeto. Aliás, vou até colocar o nome aqui já. Meteoro. Então, vocês perceberem, ele é o mesmo objeto e entre as imagens muda-se o UID, que é o contador de objetos do Construct. E eu vou colocar no evento onStartOfLayout do jogo, quando começar, o nosso alien fazer um pin no meteoro. O meteoro ele é um objeto só e eu não tenho ele aqui como parâmetro do evento. Então ele vai, essa linha de ação vai fixar o nosso alien no primeiro meteoro criado. E esse primeiro meteoro criado, se vocês perceberem aqui dessa sequência numérica, ó, esse aqui é o 5, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 2, esse é o 1. O primeiro meteoro criado é esse. Então eu posso até colocar ele aqui para vocês verem e rodar. Aquele pin vai fixar o nosso alien no primeiro meteoro. Se eu visivelmente achasse, né, que o pin iria conectar nesse, eu poderia colocar ele aqui, mas ao executar ele estaria fazendo uma circunferência maior nesse objeto aqui. Então eu já tenho que considerar que o nosso alien vai estar aqui e não ali. Ou eu também posso simplesmente trazer esse objeto aqui para o centro, se eu quiser, né? Deixar esse objeto aqui, como ele é o primeiro criado, deixar ele aqui no centro e o nosso personagem vai estar conectado nele. Aí. Então, quando a gente usa o pin e esse objeto que eu quero vincular não está como parâmetro aqui, eu tenho que cuidar com a sequência numérica dele. Se tiver só ele na tela não tem problema, mas se tiver mais cópias dele, vai ser sempre o primeiro. Tá, perfeito, explicado sobre o pin. Nós vamos agora adicionar o bullet. O bullet eu vou deixar numa velocidade menor aqui, por enquanto. Depois eu equilibro qual é a velocidade legal. E vou deixar ele desativado. Iniciar desativado. Eu quero ativar por linha de comando. Então, mesmo que ele tenha o comportamento de bullet, se eu rodar, ele não vai estar atirando, ele não vai estar voando. Tá. Quanto que é para voar? Eu vou trabalhar para dispositivo móvel, então o controle mais natural é a gente colocar o nosso touch e o plugin de touch inserir.
Agora quando eu der um touch, qualquer touch na tela, então aqui ó, N-touch start. Ok, o que eu quero fazer? Eu quero que o nosso personagem alien se desgrude do objeto. Ele se desgrudando, eu quero que ele pegue o bullet, set bullet enable. Tava como disable, eu quero colocar como enable. Quando eu tocar na tela, ele vai se desgrudar desse meteoro e vai ativar o bullet. Então, para a direção que ele estiver no momento, ele vai se atirar. Aí, vou dar agora um touch. Ok, então eu já fiz com que ele se desgrudasse do meteoro e atirasse. Agora, ao encostar em qualquer um dos meteoros, eu quero fazer o processo inverso. Desativar o bullet e ativar novamente o pin daquele meteoro em que ele se encostar. Então vamos fazer isso. Só deixa eu colocar o nome desse objeto correto. Alien ou personagem. Agora quando nosso personagem encostar no meteoro, vamos lá, personagem colidir com o meteoro, eu vou desativar o bullet dele, então bullet set enable para disable. Eu vou fazer o pin nesse objeto que eu encostei. Pin to meteoro. Pelo fato, ao contrário do primeiro lá, do start, que ele se conectaria no primeiro meteoro criado na tela, nesse caso aqui eu tenho ele como parâmetro. Então é naquele que o personagem encostar, ele vai fixar o pin. Ele usa isso como referência. Se eu fizer só isso daqui, ele vai ficar estranho, porque o ângulo dele vai estar o ângulo do momento. Ó. Então ele se fixou. Eu preciso inverter esse ângulo. Então o que eu vou fazer aqui é pegar o personagem e alterar o ângulo dele. Para qual ângulo? Um novo ângulo que é personagem.x, personagem.y, meteoro.x, meteoro.y. Isso vai me dar um novo ângulo. Ele vai ficar com o ângulo que está na cabeça dele, o ângulo 0, apontado para o centro do meteoro. E depois disso nós fazemos um rotate. Aí, agora eu faço um rotate de 180 graus, ele fica de pé. Rotate 180 graus. Aí ficou de pé. Agora vamos para esse outro. Ficou de pé. Ficou de pé. Agora nós vamos identificar quando ele sai do layout para que dê game over. Então você pode identificar via código mesmo. Personagem is outside layout. O que eu quero que aconteça quando ele sair do layout? A princípio vamos dar um restart no layout. Depois a gente faz, numa outra aula a gente faz a tela de game over. Vamos rodar para ver. Então se eu acerto o meteoro tá ok.
Se eu sair da tela, ele vai restartar o layout. Isso aí. Então, o que nós precisamos é aumentar a velocidade com o passar do tempo e criar um cálculo de complexidade. Os menores e mais rápidos dão mais pontuação e os maiores dão menos pontuação porque são mais fáceis de acertar. Mas para a aula de hoje era só essa mecânica de ele pular entre os meteoros. Na próxima aula a gente já trabalha com a criação dos pontos, contagem dos pulos, o time e os pontos, atualizando a HUD. Valeu? Até a próxima aula.